Bom, hoje nós estamos aqui mais num Dagocast e hoje eu recebo uma pessoa muito especial, que eu admiro muito, eu acompanho essa pessoa nas redes sociais e eu sou apaixonado por ela. Eu estou recebendo aqui hoje a Sara, que é uma pessoa fantástica. A Sara tem uma deficiência física e ela vai falar sobre isso, que eu acho que todos nós queremos saber como que ocorreu isso, se foi algum acidente ou se ela nasceu assim, porque ela supera tudo isso, é um exemplo de pessoa que luta, que trabalha. Olha, eu sou apaixonado por você, Sara. É recíproco, Dagoberto. Eu tenho um carinho muito grande e eu sigo você nas redes sociais, você tem milhares de seguidores, e eu queria saber quem que é a Sara. Bom, vamos lá. Oi, pessoal. Dagoberto, é uma honra receber esse convite de você, de uma pessoa que faz tanto pelo nosso estado e que agora estamos aí, né, na luta mais uma vez. Eu agradeço o convite. E começando sobre quem sou eu. Bom, tenho 24 anos, sou jornalista, sou influenciadora digital e ativista pela inclusão social. Então, desde ali 2020, eu venho fazendo mais efetivamente, mais intensamente, um trabalho falando sobre inclusão social na internet, né? Falando sobre o que é ser uma pessoa com deficiência, quais são os nossos direitos. As pessoas têm muita dúvida sobre como tratar, como chamar, e elas costumam pisar em ovos, né, quando se trata da pessoa com deficiência. Mas, na verdade, o meu objetivo é mostrar que não precisa ser assim, que a gente pode tratar desse assunto de maneira mais leve, né, de maneira mais tranquila. Então, eu venho fazendo esse trabalho e eu tive um retorno muito bom das pessoas, porque muita gente se juntou querendo saber mais sobre isso, né, somando ali no Instagram e no TikTok eu tenho quase 300 mil seguidores. Então, a galera foi se juntando. 300 mil seguidores. Então, vocês Nem eu acredito imagina às o vezes. que é isso, o volume de gente que segue essa menina por tudo que ela representa, por tudo, as causas que ela defende. Sara, e eu fico assim, às vezes, porque muitas pessoas, ao invés de se expor como você se expõe, e as pessoas às vezes recuam, e você não, você vem de peito aberto, trata do assunto com muita liberdade. É isso que me faz admirar a forma com que você trata esse assunto. Legal, e é importante, né? Porque assim, a gente percebe que pessoas com deficiência não têm representatividade. Nós somos aí na população brasileira 23,9% da população. Em Mato Grosso do Sul, Dagoberto, nós somos 21% da população. É bastante gente. Só que nós não vemos pessoas com deficiência andando na rua, nós não vemos pessoas com deficiência em barzinhos, em locais de lazer e cultura, em posições de liderança nas empresas. Quando vemos, são muito poucos, não corresponde ao número que isso existe. Por quê? Porque essas pessoas estão dentro das suas casas, porque para você comprar um pão na esquina é preciso acessibilidade, né? Para você estudar é preciso acessibilidade. E, infelizmente, a gente não vê isso acontecer. Então, é importante que se tenha mais representatividade, que se tenha mais pessoas falando sobre isso, às vezes gritando, brigando sobre isso, para que essa realidade comece a mudar de alguma maneira. Hoje, a gente tem muitas pessoas com deficiência que, infelizmente, sentem vergonha do próprio corpo. Então, por isso, não se colocam no convívio social, não convivem com o outro, por conta de toda uma cultura que a gente tem, que a pessoa com deficiência é inferior. Mas eu acho que aos pouquinhos e com o trabalho de plantar sementinha mesmo, de formiguinha, a gente vai transformando essa realidade. E a Sara? A Sara nasceu com essa deficiência ou isso foi algum acidente? Conta para nós, Sara, como é que foi isso? Então, a história da minha deficiência, na verdade, eu falo que ela começou lá em 1960, embora eu tenha nascido em 97, né? A minha mãe e o meu pai também têm deficiência nos braços por conta de um medicamento chamado talidomida, que ele veio da Alemanha para o Brasil sem ser testado. E aí, na época, mais de 10 mil crianças nasceram com deficiência no Brasil, dentre eles a minha mãe e o meu pai, que nasceram com deficiência nos braços. E aí eles conheceram numa associação de vítimas da talidomida, se casaram e eu nasci com deficiência por consequência. Mas a minha mãe não tomou o remédio. A gente, na época, até procurou saber o porquê da deficiência com geneticistas e profissionais da saúde, mas acabou que não descobrimos e seguimos a vida. Então, tem sido isso desde então. Você fala muito, o que é capacitismo que você fala,
que eu acho que é uma coisa assim, que acho que as pessoas precisam entender um pouquinho melhor disso. Sim. Se vocês acompanharem ela na rede social, você vai ver que o que ela fala, ela supera tudo isso. Olha, eu sou teu fã, mas eu quero que você que me explica para que todos eles que estão assistindo fiquem apaixonados por você como eu sou. Então, o capacitismo, ele é, basicamente, a inferiorização da pessoa com deficiência por ela ter uma deficiência. Para explicar, a gente pode falar que o capacitismo tá para a pessoa com deficiência da mesma maneira que o machismo tá para a mulher, que a homofobia tá para a comunidade LGBTQIA+, que algum outro tipo de preconceito, que o racismo tá para a comunidade negra, é o preconceito contra pessoas com deficiência de maneira geral. E ele pode vir a partir de um preconceito que é estrutural, com, por exemplo, uma empresa que nunca dá oportunidade para uma pessoa com deficiência ter um cargo bom. Ele pode vir de maneira velada, quando, por exemplo, uma coisa que acontece muito comigo, hoje acontece menos, mas já aconteceu mais, que é das pessoas falarem para mim: ai, tadinha, você tem uma deficiência, né? Mas tadinha por quê? Eu trabalho, eu estudo, eu tenho a minha vida, eu sou independente, mas as pessoas sempre vão me olhar com esse olhar só por causa do meu braço. Pode vir em formato de piadas, por uma pessoa ter deficiência, pode vir de diversas maneiras, mas isso acontece porque está atrelado a essa imagem da pessoa ser incapaz por ter uma limitação física ou intelectual. Né? E a gente tem aí há tanto tempo as pessoas falando sobre tantos tipos de preconceito que existem, e que bom, a gente quer que isso aconteça cada vez mais, a gente quer que todo tipo de discriminação seja combatida, mas a gente precisa também falar do preconceito contra pessoas com deficiência. É por isso que eu sou repetitiva mesmo, sou repetitiva nas minhas redes sociais, sou repetitiva presencialmente com as pessoas, aonde eu tenho a oportunidade de falar sobre o capacitismo, sobre o combate ao capacitismo, eu falo sobre isso porque é um termo novo, mas é um termo que precisa estar cada vez mais nos lugares para que as pessoas entendam que esse preconceito existe e que ele precisa acabar. Olha, e é uma verdade, a gente percebe isso mesmo, e eu vejo esse argumento seu com muita tristeza. Sim. Porque para quem a gente está perto de você, né, a cabeça que você tem, as possibilidades que você tem, como é que as pessoas... E imagino que você ainda, apesar de ser uma moça linda de morrer, sente tudo isso ainda. Então, eu imagino as demais pessoas com outras deficiências diferentes do que a sua, e que deve sofrer muito mais do que você. Mas nós estamos falando de deficiência. O termo correto é esse mesmo, ou é de pessoas portadoras de necessidades especiais? Qual que é o termo correto que nós usaríamos para isso? Sabe, Dagoberto, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. O termo correto é pessoa com deficiência. A gente tem aí portador de necessidades especiais, portador de deficiência, pessoa com necessidades especiais. E eu, pelo menos, assim, como ativista, eu nunca gosto de chegar batendo na mesa e brigando, falando, não é esse termo. A gente vai conversando de maneira muito didática, porque isso é muito importante, o diálogo é fundamental. Mas a gente não usa o portador porque, por exemplo, o portar é quando você está com uma coisa, você pode deixar de estar com aquela coisa. Por exemplo, eu estou portando essa caneca aqui agora. Se eu deixar ela na mesa, eu não estou mais portando a caneca. O meu braço, que é a minha deficiência, não é algo que eu porto, é uma condição física inerente de quem eu sou. Certo? O necessidades especiais a gente também não utiliza porque as minhas necessidades não são necessidades especiais, são direitos civis. As necessidades que eu tenho são as mesmas necessidades que o senhor Dagoberto tem, que é acesso à educação, acesso ao mercado de trabalho, acesso à saúde. Só que eu preciso ter acesso a essas necessidades de acordo com a minha demanda. Então, por exemplo, o senhor vai num médico, provavelmente não vai precisar de nenhuma ferramenta em acessibilidade. Eu já vou precisar. Né? Então, são direitos civis que eu, como cidadã, pagadora de impostos, participativa da sociedade, que produz, que convive, tenho direito da mesma maneira que pessoas sem deficiência têm direito. Então, a gente tem que tirar esse negócio de especial, de extraordinário, que por muito tempo falaram, mas hoje a gente entende que não é mais necessário. Né? E, para além disso, também tem uma coisa muito interessante, que antes parecia que pessoa com deficiência era uma ofensa.
Então, muitas das vezes eu falava, olha, eu sou uma pessoa com deficiência, e a outra pessoa respondia, não, mas você não é pessoa com deficiência. Mas não tem nada de errado em ser uma pessoa com deficiência. Tudo bem, porque eu não sou definida pela minha deficiência. Minha deficiência não é o meu destino, a minha deficiência não é uma condenação, ela é uma característica minha, dentre tantas outras características que compõem quem eu sou. E é nisso que eu acredito. Nossa, a explicação dela é fantástica. Nunca mais vou falar portadora de necessidade, Aprendeu porque agora agora. eu aprendi. Mas, olha, e é muito justo, porque são coisas completamente distintas isso Sim. mesmo, né? E as necessidades são diferentes, o que é especial para um não é para o outro, Sim. né? O que um importa, o outro não está... Essa explicação sua foi fantástica. E aí, tá vendo a razão por que eu gosto dela? Por que eu admiro e por que eu sigo ela nas redes sociais? Mas eu queria que você falasse também o que é preciso para a gente melhorar ainda, no caso, para os deficientes, tanto Campo Grande como para o Estado. Sim. Olha, eu acredito muito numa frase que a gente utiliza demais no nosso dia a dia, que é o nada sobre nós sem nós. A gente percebe muito hoje que tem sido feito leis, tem sido cada vez feito mais políticas públicas para pessoas com deficiência. Eu fico muito feliz por isso. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão aí de 2016, que para mim é uma lei referência em todo o mundo, no Ocidente, no Oriente, é uma referência sobre políticas públicas para pessoas com deficiência, porque a gente tem em uma só legislação tudo que uma pessoa com deficiência pode precisar, ou quase tudo, né? Isso tem sido atualizado cada vez mais. A gente tem isso, só que a gente não percebe isso pautado na realidade da pessoa com deficiência. Agora eu tenho viajado bastante para o interior e a gente percebe que a estrutura que existe aqui em Campo Grande, que já é um pouco precária, é inexistente no interior. A pessoa com deficiência no interior padece muito mais do que a pessoa com deficiência na capital. Então, existe a política pública, mas muitas das vezes a gente não vê ela chegar. Por quê, Dagoberto? Porque no momento em que se vai fazer essa política, muitas das vezes pessoas com deficiência não são consultadas, né? Quando a gente fala em acessibilidade, isso é muito complicado, mas não é uma utopia. Acessibilidade não é uma utopia, é uma coisa que pode ser real e que pode ser palpável. A acessibilidade, para mim, não vai ser acessibilidade para uma pessoa em cadeira de rodas, que não vai ser acessibilidade para uma pessoa cega. Então, justamente por isso que essas pessoas precisam ser ouvidas e que as demandas delas precisam ser ouvidas diretamente, ao invés de você ouvir apenas profissionais, engenheiros e arquitetos, que são fundamentais, são muito importantes, mas eu acredito que a gente precisa de políticas públicas e de políticos e de administradores públicos que quebrem esse muro, sabe? Que realmente cheguem nas pessoas com deficiência. Olha, Sara, eu tenho o hábito, eu acho que cada caso você tem que avaliar. Eu, por exemplo, eu faço muitos projetos de leis. Sim. Então, e eu tenho aqui assessoras, a maioria das minhas assessoras são todas mulheres. Isso é Logicamente, logicamente, eu não sei dizer quais são as necessidades reais delas, né? E os projetos de que elas fazem, eu peço, por exemplo, eu vou falar com uma categoria, eu falo, olha, vê o que é melhor para vocês, me faz a proposta, que aí eu passo para o aspecto jurídico e eu proponho lá. Porque eu não entendo daquilo. Às vezes eu vou conversar com médicos, por exemplo. Quando eu fiz esse projeto do teste do pezinho, que é uma coisa também que tem muito a ver com tudo que nós estamos falando. Com certeza. Porque se algumas doenças que tratada previamente, ela pode não ter consequências futuras. Mas eu fui conversar lá com gente que é do meio. Será que quando eu propor isso, os laboratórios estão preparados? Os médicos, isso? É possível fazer isso? Então, quando a gente faz as coisas, se não consulta quem é da área, ou se não conversa, ou se não recebe sugestão de cada área, nós não somos obrigados, nós políticos, a saber e ter conhecimento de tudo. Exatamente. Então, mas a gente tem que ter essa consciência. E tem gente que não tem e acha que sabe o que aquelas pessoas estão passando. Por exemplo, eu tenho muita lei minha que eu aumento pena em crime de racismo, de preconceito, mas eu sou branco, eu sou alto, então eu não tenho... É difícil eu sofrer preconceito, mas eu converso com quem sofre preconceito. E aí é daí que a gente consegue fazer as nossas coisas. Então, eu acho que uma pessoa como você tem que ter um projeto político, Sara. Eu gostaria, eu ficaria muito realizado
se eu pudesse ver você na Assembleia Legislativa, né, ou até na Câmara Federal. Logicamente, você tem que cumprir uma escala e ir sendo conhecida, mas eu ficaria muito feliz de um dia ver você entrando na Assembleia Legislativa para você estar discutindo com a autoridade que você tem, com a luta que você tem, com a militância que você tem, né? Eu ficaria muito feliz se você colocasse dentro do seu projeto. Eu já sei que você já está pensando nisso, e aí eu queria que você contasse um pouco disso, o que avançou nisso, para você também dar essa notícia para todo mundo. Vamos lá. Sou candidata a deputada estadual pelo Partido Socialista Brasileiro de Mato Grosso do Sul. Eu aceitei esse convite com muita alegria e com muita honra para participar, né, das eleições gerais desse ano, justamente por enxergar a falta de representatividade na Assembleia Legislativa e a falta de representatividade na política de maneira geral, né? Hoje, quando a gente vai olhar para a nossa Assembleia, a gente tem uma mulher que ainda está como suplente. A gente não tem nenhuma pessoa com deficiência. A gente quase não tem histórico de pessoas com deficiência na política em Mato Grosso do Sul, né? São pouquíssimas que chegaram até lá. Então, nós precisamos de pessoas que tenham a vivência, não só a vivência, mas, como o senhor falou, que tenham a capacidade, né? Que tenham essa competência de olhar lá para a ponta, de olhar para a periferia, de ver o que essa população está passando e como que pode chegar até ela e, por meio da política, melhorar a vida delas. Porque eu acredito que a política é uma maneira de você melhorar a vida das pessoas. A boa política, né? Uma maneira de você melhorar a vida da população. E não tem outro mecanismo, Sara. Sim. Tudo tem que ser através da política. E as pessoas têm que entender isso. Exatamente. E aí, às vezes, mas ela entrou na política. Tem que entrar. Não adianta a gente ficar reclamando, não adianta a gente ficar acusando, não adianta a gente ficar mostrando as coisas erradas se nós não propusermos a mudar isso. E a gente só muda quando a gente entra na política, quando a gente vai lá para a Assembleia Legislativa, lá para a Câmara Federal, e para poder discutir como que vai ser feito essas leis, porque daí, com essas leis, que nós vamos viver. Então, assim, eu fico assim, muito satisfeito com essa notícia que você está dando para todos nós, dessa sua candidatura, porque você, além de ser uma ativista, de ser uma pessoa que está sempre comentando, discutindo, conscientizando, mas você também se propôs, além disso, você submeter ao voto para poder chegar lá na Assembleia e fazer tudo isso que você defende. É assim que eu acho que nós vamos resolver aqui as nossas coisas. Lógico que falar mal ou falando bem, isso ajuda muito, desde que tenha participação. Sim. Mas tem muito mais participação quem se propõe a fazer como você está fazendo. Então, eu quero aqui lhe cumprimentar. Você já tem número? Já tenho número, é 40700 Sara Santos. Posso compartilhar minhas redes sociais? Pode, lógico. @soupassarinha no Instagram e no TikTok. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, pode me acompanhar. E por que o passarinho? Por que o passarinha? Então, o passarinha, na verdade, ele é um apelido que a minha mãe me deu, desde que eu era pequenininha, porque meu nome é Sara. A maioria das pessoas me chama de Sarinha, até conversaram sobre isso comigo. Por que você não coloca Sarinha como nome de urna? Eu falei, não, eu sou Sara Santos, sou uma mulher adulta, tenho que me apresentar como Sara Santos. Mas adoro ser chamada de Sarinha, e aí disso veio o passarinha. Então, a minha mãe, ela sempre, desde que eu era muito pequena, me falava, porque eu era muito autônoma, muito independente, queria fazer o meu. E quando você tem uma deficiência, às vezes os seus pais, as pessoas ao redor, ficam ali perto, muito em cima, né? Mas eu sempre falava, não, mãe, eu sei fazer sozinha. Não, mãe, isso aqui eu faço sozinha. E ela falava, ai, filha, você parece uma passarinha. Você parece uma passarinha. Então, foi pra internet e isso acabou pegando. Às vezes as pessoas me conhecem mais como passarinha do que como Sara. E é por isso, eu acho um apelidinho super carinhoso, eu amo. Olha, eu acho que esse passarinho vai voar muito alto e nós temos que ajudá-lo a chegar à Assembleia Legislativa, e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Se depender de mim, Sara, quero te ver lá, vamos brindar aqui. Estaremos lá juntos, que você merece, Dagoberto. e você tem que lutar mesmo da forma que você está lutando, mas aí, efetivamente, com mandato, eu sei que você vai fazer muito mais do que você está fazendo hoje só pelas redes sociais, e que já é uma grande coisa que você já se propôs a fazer, mas lá na Assembleia você vai dar um show, né? Essa moça bonita, essa moça encantadora, com tanta coisa na cabeça, né? E a gente tem que mudar essa Assembleia que está aí. Como ela diz, de 24 deputados, só tem uma mulher, né? E ainda assim mesmo era suplente, não tinha nenhuma mulher eleita. Agora, além de vocês elegerem uma mulher, você vai eleger também uma ativista.
É isso, Legal. Fábio? É isso, Dagoberto. Eu agradeço muito a conversa incrível que a gente teve. E você, como político, como pessoa, me inspira a querer fazer mais, me inspira a querer levantar e fazer a diferença, mesmo que a gente viva hoje uma realidade tão difícil, de tantas pessoas desacreditadas da política, desacreditadas de que esse espaço político pode realmente transformar a vida das pessoas, mas que, assim como você e assim como eu, cada vez mais pessoas se levantem acreditando na política, acreditando na boa política e que a gente possa fazer um bom trabalho. É isso aí. Até mais, gente. Até Vamos mais. junto.